Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o Jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta quarta-feira. Rede de controle traça estratégias para este ano. Pleno julga denúncia envolvendo a Prefeitura de Primavera do Leste. E ainda a MPC recebe representantes do Ministério Público de Contas de Minas Gerais. É o TCE Notícias do dia 12 de março que está começando agora. Olá, tudo bem? Representantes das instituições que formam a rede de controle da gestão pública de Mato Grosso se reuniram esta semana na sede do TCE Mato Grossense para definir e dar andamento às estratégias traçadas para este ano. Os representantes da rede de controle estiveram esta semana no TCE para a segunda reunião ordinária de 2014. Durante o encontro, eles traçaram um planejamento para este ano, sendo que os trabalhos estão divididos em grupos, sendo eles transparência, saúde, eleitoral e desenvolvimento urbano. A rede é composta de vários grupos de trabalho, são os GTs. Nós temos o GT Transparência, o GT Saúde, o GT Obras e o GT Eleitoral. E também o GT de Arquitetura e Urbanismo. Esses 5 grupos de trabalho são formados pelos integrantes da rede e hoje vão ser apresentados os planos de ação de cada grupo de trabalho. No que diz respeito ao Grupo de Trabalho Transparência, a estratégia para 2014 é consolidar a fiscalização nas instituições públicas da Lei de Acesso à Informação. O objetivo é saber se os órgãos estão cumprindo com essa ferramenta de transparência que está em vigor desde 2011. E a partir desse ano nós estamos traçando essas estratégias de como nós vamos fazer a cobrança disso aí, como vamos fazer, a avaliação dos sites, né? Estamos definindo estratégias nesse sentido aí. O TCE de Mato Grosso, ao receber a rede de controle, mostra a importância da discussão de cada item dos grupos de trabalho, que vão contribuir para que a sociedade tenha uma melhor fiscalização da gestão pública. São instituições importantes do Estado de Mato Grosso, instituições federais, estaduais e municipais que atuam no Estado. E assim, a nossa participação, a participação do Tribunal de Contas é extremamente importante porque nós temos muitas informações aqui, várias formas de atuar e nós podemos colaborar com a rede de controle. É importante que o cidadão primeiro conheça todos os órgãos de controle, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Receita Federal, os conselhos profissionais, que é o CREA, de Engenharia, o CAL, Urbanismo, então desses Auditoria Geral do Estado, a AGE, ou seja, conhecendo esses órgãos, para aí sim poder cobrar uma atuação firme por parte desses órgãos, ou seja, realizando o controle social. Tomada de contas é apreciada pelos conselheiros do TCE. Entenda como esse tipo de processo é analisado e saiba quais os órgãos que estavam envolvidos nesse processo na reportagem a seguir. Durante a sessão plenária do TCE realizada esta semana, os conselheiros julgaram uma tomada de contas especial envolvendo a Prefeitura de Paranaíta, município localizado a 850 quilômetros da capital mato-grossense. Esse tipo de processo visa apurar detalhes sobre fatos que prejudicaram a administração pública e os devidos responsáveis pelos danos causados. Sendo assim, caso atos irregulares sejam comprovados após análise de uma tomada de contas por órgãos competentes, como por exemplo o TCE ou o próprio Tribunal de Contas da União, é possível fazer a correção de tais falhas através de recomendações, determinações, além de solicitar ressarcimento ao erário público. No caso de Paranaíta, a tomada de contas foi instaurada para apurar se a aquisição do Hospital Municipal, realizada durante o exercício de 2012, aconteceu de forma regular e se o preço esteve de acordo com o praticado no mercado. Com a análise feita pela relatoria do conselheiro substituto João Batista de Camargo, ficou comprovado que não houve favorecimento, ações de superfaturamento ou ilegalidade para beneficiar o proprietário do imóvel.
Diante dos fundamentos explicitados no voto integral, sobretudo porque não restou comprovada qualquer irregularidade na aquisição do Hospital Municipal, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares as contas relacionadas à aquisição do imóvel para o funcionamento do Hospital Municipal de Paranaíta e pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas de Mato Grosso recebe para visita técnica os representantes do MPC de Minas Gerais. A equipe técnica do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, representada pelo Procurador-Geral Mineiro, Glaidson Santos Soprani Massaria, Eric Botelho Mafra, diretor da Secretaria do MPC Minas Gerais, e Múcio Veloso, assessor do Procurador-Geral, estiveram na Procuradoria de Contas mato-grossense para conhecer os aspectos administrativos e os trabalhos desenvolvidos pela instituição. Eu vim conhecer a estrutura do MPC do Mato Grosso por ela ser uma estrutura pioneira, em especial em que se diz em autonomia administrativo-financeiro. Essa é a primeira visita técnica de 2014 ao MP de Contas mato-grossense. Segundo o Procurador-Geral do MPC do Estado, essa é uma oportunidade de troca de experiências e de crescimento. Essa grande convivência harmônica que há entre o MPC Mato Grosso e o Tribunal de Contas de Mato Grosso, vamos tentar exportar esse know-how, essa boa convivência entre as duas instituições, para que também esse bom exemplo possa ser seguido pelos outros estados, como o caso de Minas Gerais. Suposta falha em pregão presencial realizado pelo Poder Executivo de Primavera do Leste foi analisada em uma denúncia pelos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Entenda o caso na reportagem a seguir. A denúncia foi elaborada pelos representantes da empresa Almeida Bezerra e Companhia Limitada, Maximiano Bezerra Júnior e Felipe Almeida Bezerra, em razão da suposta prática de atos irregulares pela Comissão de Licitação da Prefeitura de Primavera do Leste, envolvendo o pregão presencial número 36 de 2013. A denunciante requereu ao TCE que fosse determinada a não participação da empresa Ótica Popular no processo licitatório, alegando que a empresa deixou de apresentar o balanço patrimonial. O relator, conselheiro Domingos Neto, ao analisar os autos do processo, concluiu que a defesa comprovou que não houve violação a qualquer preceito legal, na medida em que a apresentação da declaração simplificada do último imposto de renda é suficiente para atender o edital do certame. Ocorre que o edital da licitação autoriza a apresentação apenas da referida declaração, no caso de microempresas, situação da denunciada. Por estas razões, entendo que a denúncia não procede. Por esse motivo, o conselheiro relator Domingos Neto votou pela improcedência da denúncia e também pelo arquivamento do processo. Por hoje é só. Para rever essa edição, acesse tce.mt.gov.br. Eu te espero amanhã neste mesmo horário. Até lá. Tchau.